Bom, nesse vídeo aqui eu preciso fazer um alerta muito importante para todos os investidores da Bolsa de Valores. Então, se você investe em ações, parte da sua carteira, presta muita atenção nesse alerta aqui, porque isso aqui é algo que pode acontecer nos próximos meses ou nos próximos anos e pode te fazer perder muito dinheiro. E para você entender esse alerta, é importante a gente olhar para trás e aprender um pouco com a história. E aqui eu quero começar esse vídeo te contando uma história sobre uma burrice em manada nos investimentos, né? Sobre como muitas pessoas acertaram exatamente o investimento perfeito e ainda assim conseguiram perder dinheiro. Como assim, Rami? Bom, na década de 2000, a bolsa foi muito mal nos Estados Unidos. Se você der uma olhada nesse gráfico aqui, você vê que o S&P 500 ele fechou a década com um prejuízo de cerca de 1% ao ano. E dá para entender, né? A década de 2000 começou e logo depois teve o estouro da bolha.com no ano de 2000. Em 2001 teve os ataques terroristas, começou a guerra ao terror e ao final da década, em 2008, teve a bolha do subprime, a crise imobiliária. Então foi uma década muito ruim mesmo para a bolsa em geral, isso nos Estados Unidos. E por isso, o índice S&P 500, que reflete o desempenho médio das ações por lá, foi mal. Agora, uma coisa é o índice, que tem sua própria carteira, com seus próprios critérios. Outra coisa são carteiras de ações ou carteiras de fundos de ações. E olha só que interessante, porque nessa década de 2000 teve um fundo de investimento em ações que foi o melhor fundo da década, que rendeu 18% ao ano. Então, enquanto o S&P 500 caía cerca de 1% ao ano, esse fundo rendeu na média 18% ao ano. Para você ter uma noção, render 18% ao ano na média por 10 anos significa que quem investiu nesse fundo do início da década, do primeiro dia útil do ano de 2000 até o final da década, último dia útil de 2009, multiplicou seu patrimônio por mais de 5 vezes. Botou 1 milhão, saiu com 5. Botou 100 mil dólares, saiu com 500 mil dólares. Um resultado fantástico. Só que tem um porém aqui. Uma coisa é o retorno de um investimento, como o retorno desse fundo. Outra coisa é o retorno dos investidores. E por que existe uma diferença entre o retorno do investimento para o retorno dos investidores? Porque os investidores, eles não compraram esse fundo necessariamente no primeiro dia da década e mantiveram ele por 10 anos. Eles podem ter comprado, sei lá, em 2004 e depois vendido em 2007, e aí outro cara pode ter comprado em 2007 e vendido em 2009, outro cara pode ter comprado no início da década e vendido em 2008 e por aí vai. E aí a Morningstar fez um estudo comparando o desempenho do fundo, que está aqui, 18% ao ano, com o desempenho do investidor médio do fundo. E eu te pergunto, quanto que tu acha que foi o desempenho do investidor médio do fundo? Pensa aí na tua cabeça, escolhe um número. Você pode pensar, poxa, talvez tenha sido de 10% ao ano, talvez tenha ficado no 0 a 0. Pois bem, o desempenho médio do investidor desse fundo foi de menos 11% ao ano, o que é bizarro, porque o fundo foi muito bem, só que as pessoas foram mal. E por que elas foram mal? Porque quando o fundo ia muito bem, elas iam lá e investiam nesse fundo. Quando o fundo estava indo bem, as manchetes eram boas sobre a Bolsa de Valores, ela estava em alta, existia um otimismo no ar e esses caras investiam, eles compravam na alta. E aí quando a Bolsa ia mal e caía, e quando o fundo ia mal e caía, elas pensavam, poxa, eu vou mudar de estratégia, não estou gostando disso, está indo mal. E aí vendiam consistentemente, comprando na alta e vendendo na baixa. Inclusive o gestor desse fundo, que fez um trabalho muito bom, ele foi entrevistado e falou o seguinte: uma quantidade enorme de dinheiro entrou no fundo bem quando ele estava no seu topo histórico de rentabilidade e eu não sei o que falar sobre isso. A gente não tem controle sobre o que os investidores fazem. E qual que é a moral da história? Se você está gostando, já deixa aqui o like, deixa teu comentário, mas a moral da história é que existe uma diferença entre investimento e investidor. E essa diferença é chamada de behavior gap nos Estados Unidos. Gap é espaço e behavior é comportamento. Então esse espaço, essa diferença entre o retorno do veículo com o retorno do investidor, essa diferença aqui é chamado de behavior gap. E no ano passado eu me reuni aqui com um time do Clube do Valor, um time que tem gente que é CFA, que é a certificação mais difícil de tirar no mercado financeiro, tem muito CGA, que é a certificação mais difícil de tirar no Brasil, tem uma galera CFP. Enfim, eu e os Ramiro, né, CGA e CFP, a gente se juntou e a gente fez um estudo para ver se esse fenômeno existia no Brasil. E a gente analisou basicamente 3 fundos de investimentos. O primeiro é esse que está na tela, é um fundo do Itaú, só de ações. E aqui não é uma crítica ao Itaú, mas a gente pegou um fundo de um bancão, porque na média o investidor menos sofisticado, ele investe pelo bancão. Aqui a gente queria ver o behavior gap do investidor menos sofisticado. E aí nessa análise o que a gente fez? A gente olhou para o retorno do fundo, aqui no caso, né, na linha laranja, e para os aportes
né? Dinheiro injetado no fundo, essas linhas cinzas para cima, e resgates, essas linhas cinzas para baixo. E a gente não fez isso só com o fundo do Itaú, a gente pegou outros 2 fundos de gestoras independentes que a gente admira aqui, que foram os fundos da IP Participações, uma gestora independente que na média tem investidores mais sofisticados e que está sempre aberto para aportes, assim como o fundo do Itaú. Então pode ver que aqui as pessoas às vezes colocam dinheiro, às vezes elas tiram dinheiro, e em verde está a performance do fundo em questão. E também olhamos para um fundo de outra gestora independente, também para olhar para o investidor sofisticado, que é o fundo da Dynamo, Dynamo Cougar. Só que a única diferença da Dynamo para a IP é que na Dynamo o gestor ele controla os aportes. Um fundo, ele pode fechar as portas para novos aportes. Ele não pode fechar para resgate, mas ele pode proibir as pessoas de botarem mais dinheiro, e é isso que o Dynamo faz. Até que você pode ver que o fundo abriu para aportes poucas vezes ao longo dos últimos 17 anos, que foram 17 anos desse estudo. Abriu ali em final de 2008, início de 2009, em 2011, depois em 2017... depois em 2020 na pandemia, enfim, poucas vezes. Bom, e a gente comparou o desempenho médio de cada um desses 3 fundos com o desempenho do cotista. E olha só que interessante. O fundo do Itaú rendeu 9,8% ao ano neste período de janeiro de 2005 até 2023. Foi uma performance melhor que a do Ibovespa. De novo, isso aqui não é uma crítica ao Itaú. O fundo da IP rendeu 13,4% ao ano. Nesse período foi melhor do que o do Itaú, e o fundo da Dynamo foi melhor que o da IP, rendeu 15,5% ao ano neste período aqui. Agora olha só que loucura. Enquanto o fundo do Itaú rendeu 9,8% ao ano, o cotista médio teve um retorno de 0,4% ao ano, quase zero. Por quê? Porque esse investidor menos sofisticado, ele recebia a ligação do gerente falando, olha, o fundo aqui de ações está indo bem. E recebia essa ligação quando o fundo estava indo bem, ele ia lá e comprava. E aí quando o fundo ia mal, as notícias estavam ruins, o investidor ficava ali nervoso com seu dinheiro desvalorizando, o gerente ligava e falava, olha, o fundo não está indo tão bem não, agora o que está bom é a renda fixa. E esse cara vendia na baixa. Por isso criou-se esse gap gigante no Itaú. Existiu um gap também na Dynamo. Enquanto o fundo da Dynamo rendeu 13,4% ao ano, a rentabilidade média do investidor foi de 11,9%. Esse cara perdeu aí 1,5% ao ano porque ele tende a entrar mais na alta e a sair mais na baixa, não tanto quanto o cara do Itaú, mas ainda assim ele perde dinheiro por tomar decisões no momento errado. E já na Dynamo, como o investidor é proibido de comprar as cotas quando ele quiser, o behavior gap não existiu. Ele, na verdade, foi negativo, foi ao contrário. Enquanto o fundo rendeu 15,5%, o investidor médio viu um retorno de 16% ao ano. E isso aqui leva ao alerta que eu quero fazer sobre os próximos meses, sobre os próximos anos, sobre o futuro do teu patrimônio, da tua carteira e sobre as tuas decisões de investimentos. Que alerta é esse? O alerta é para você cuidar para não comprar na alta e vender na baixa, para você não ser mais um na estatística do behavior gap. E só tem uma forma de fazer isso, que é investindo com estratégia, coisa que a maioria dos investidores infelizmente não faz. Não por isso a gente vê, por exemplo, em períodos ruins de mercado, a gente está vendo um período ruim, a bolsa nesse 100 a 130 mil pontos já desde 2019, 5 anos, começa a ver coisas assim, né, como o número de CPFs na bolsa diminuindo, né, de abril de 2023 para abril de 2024, 160 mil pessoas saíram da bolsa. A gente vê também um menor interesse das pessoas sobre investir na bolsa de valores. O termo bolsa de valores, aqui nessa ferramenta do Google Trends, a gente consegue ver o quanto um termo é mais ou menos pesquisado com o passar do tempo. E o termo bolsa de valores, ele está com muito menos pesquisas hoje do que tinha em 2019. O mesmo vale para o termo investir em ações, né, que tinha um bom número de pesquisas ali em 2019, 20, 21 e agora tem um número bem menor. Pessoas estão se desinteressando e muitas eu vi que entraram ali na alta de 2020, 21 e estão saindo na baixa de 22, 23, 24. Agora, como fazer o contrário? Esse aqui está o grande ponto desse vídeo. Como comprar na baixa e vender na alta? Bom, eu só conheço um jeito, só conheço uma técnica, que é a que a gente implementa aqui nas nossas carteiras de Wealth. O Wealth é o nosso serviço para ajudar investidores a investirem melhor. A gente tem mais de 2 bilhões de patrimônio sob os nossos cuidados. E aqui a gente tem uma estratégia que a gente batizou de sistema de alocação estratégica, sendo que uma das etapas dessa estratégia, chamada de rebalanceamento, é o que nos guia a comprar na baixa e vender na alta. Eu vou trazer um exemplo prático aqui do rebalanceamento. Não sei se você já investia na bolsa em 2019, mas naquela época estava crescendo muito o interesse
dos investidores sobre bolsa de valores. A gente vê manchetes assim: a bolsa sobe 32% no ano, é o melhor investimento do ano. A gente também via os investidores comprando mais ações. Essa tabela aqui compara o investimento em ações com o desempenho da bolsa. E como a bolsa começou a ir muito bem em 2016, 17, 18 e 19, cada vez mais pessoas iam investindo nela. Em 2019 foram 88 bilhões de reais que entraram na bolsa. E os nossos clientes de Wealth, é claro que na época a gente tinha cerca de 150, 200 milhões de patrimônio sob cuidados, 10 vezes menos do que hoje. Eu ainda atendi alguns clientes presencialmente. Eles não estavam querendo vender ações para fazer o rebalanceamento. O rebalanceamento da nossa estratégia indicava a venda de ações, porque ela não parava de subir, indicava vender um pouquinho para comprar renda fixa. A gente tinha que argumentar com eles, convencer eles a fazer pequenas vendas, como a gente fez, vendendo 1.800.000 em novembro de 2019, 2 milhões de reais em dezembro de 2019, 2 milhões e 100 mil reais em janeiro de 2020. E aí o que aconteceu? Veio a pandemia. A bolsa caiu mais de 45% em poucos dias e aí no rebalanceamento apitou ali a decisão de comprar ações na baixa. E justamente no momento que as pessoas estavam com medo de comprar ações, porque as manchetes eram assim, né, a queda da bolsa não para, o que fazer? E os especialistas falavam, olha, recomendamos não tomar decisões, espere, né, não tome decisões. Ou a gente vê outras manchetes assim, falando o que fazer em dias de pânico no mercado, né, bem no auge ali da queda das ações, e o pessoal falava, olha, os riscos aumentaram. É preciso ter mais paciência, esperar mais visibilidade. Ou ainda, cuidado, ninguém nunca vai saber qual é o fundo do poço. Ou ainda, recomendamos prudência. Não precisa vender tudo não, mas precisa diminuir o peso na bolsa. Foi justamente o contrário do que a gente fez. Seguindo o rebalanceamento, a gente vendeu renda fixa em março de 2020, mais de 10 milhões de reais, e compramos 11 milhões e meio em ações e fundos imobiliários que estavam despencando. E a estratégia é tão poderosa que ela gera um behavior gap ao contrário. Eu já vou te mostrar aqui com um exemplo prático. Agora, como é que essa estratégia gera o behavior gap ao contrário? Lembra no estudo que eu acabei de mostrar dos fundos de ações? A gente fez também aqui uma simulação com as estratégias de rebalanceamento do Clube do Valor, considerando que a gente faria aportes quando o rebalanceamento mandasse fazer aportes e resgates quando o rebalanceamento mandasse fazer resgates. E aí, de janeiro de 2005 a fevereiro de 2023, a nossa estratégia de seleção de ações, é claro, no backtest, né, sem os custos de um fundo, então não dá nem para você comparar o retorno da estratégia com o retorno do Dínamo, da IP, ela teria rendido 17,3% ao ano. Na vida real teria sido um pouco menos, porque tem custos aí que a planilha não mostra. Mas o interessante é fazer análise vertical. Enquanto a estratégia teria rendido 17,3%, o cara que comprasse ações na baixa fazendo rebalanceamento e vendesse na alta fazendo rebalanceamento, teria visto a carteira de ações render 21% ao ano. Quase 4% a mais, o que é chamado de bônus do rebalanceamento. Então o que você pode fazer para ter melhores resultados? É muito simples. Você primeiro, antes de mais nada, antes de pensar em quais ações comprar, quais fundos imobiliários comprar, qual o melhor investimento do momento, você precisa desenhar uma alocação de ativos. O que é uma alocação de ativos? Desenho de carteira ideal. Vou dar um exemplo aqui. Uma alocação com 60% de peso em renda variável e 40% de peso em renda fixa. Aí você vai lá e monta a sua carteira. Escolhe as ações, escolhe os fundos imobiliários, ativos e tal. De tempos em tempos, você olha para a sua carteira, que vai estar bagunçada, como nesse exemplo aqui, em que renda variável vai ter perdido peso para renda fixa, num exemplo de meses ruins, ou de anos ruins, como o que a gente está vivendo agora. Você vende um pouco de renda fixa, aquilo que está com um peso maior do que o alvo, para comprar aquilo que está com peso menor do que o alvo. Esse é o rebalanceamento e é isso que a gente faz aqui para os nossos clientes de Wealth. Era isso. Um grande abraço e até mais.